Aí, tá gravando. O que eu combinei, né? A gente tem 1h30 de encontro, só que a gente vai usar 30 minutos para fazer a parte teórica e depois eu vou fazer com vocês 1 hora, tá? Para vocês tirarem dúvida, para vocês trazerem os casos de vocês, tá bom? E aí, eu só vou gravar para o pessoal que não pode estar aqui hoje os 30 minutos, porque esse vídeo eu vou colocar lá no meu canal do YouTube e eu não vou colocar as coisas pessoais de vocês lá no YouTube, né? Falta de ética, ok? Tranquilo? E aí eu vou fazer o seguinte. Durante o que eu estiver falando da teoria, quem tiver dúvida, é só ligar o microfone e me perguntar, tá? Mas eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado por causa de barulho mesmo, tá bom? E na hora que a gente estiver trazendo os casos pessoais, nós vamos também ficar com o microfone desligado e quem for falar, liga o microfone, a gente escuta, tá bom? E quem quiser ir trocando, a gente pode fazer essa troca também, tá? Um com o outro. Combinado? Ou vocês não querem trocar? Faz assim pra mim, já que tá todo mundo calado. Me explica esse negócio da troca. A troca é assim, vamos supor, deixa eu ver aqui, vamos supor que a Ana Angélica tá contando, falando alguma coisa dela. Aí alguém tem uma experiência parecida, né? Então a gente já pode trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Na minha família também é assim, eu passei por isso, né? Pra gente ir trocando as experiências de todo mundo. Não, na minha família é diferente, é tudo o contrário. A gente pode fazer essa troca também, se vocês quiserem, tá? Mas sempre respeitando o outro, né, gente? E lembrando, igual eu falei, aqui não é uma sessão de terapia, não dá para falar aqui desde o tataravô até os filhos. Não dá para contar a história toda. Nós vamos pegar, né, os pontos específicos dos temas que a gente está trabalhando, tá bom? Então, hoje, gente, eu trouxe alguns conceitos, né, da terapia sistêmica familiar. Porque essa semana a gente tá falando muito de família, né? E ficou parecendo, hoje eu tava pensando, ficou parecendo que família só deixa trem ruim pra gente, né? Que família, meu Deus do céu, pra que tem família se fica essas repetição tudo negativa, se a gente acaba herdando os trem tudo ruim, né? E família não é isso, né? Família é um sistema como qualquer outro sistema, como uma empresa é um sistema, um carro é um sistema, um jardim é um sistema que tem o quê? O modo de funcionar. O computador é um sistema, né? Então, quando chega, por exemplo, eu não entendo muito de tecnologia, não, mas quando o meu computador velho, ele já não atualiza mais nada, ele parou. Então, ou seja, o sistema dele tá ali parado. O que significa? Que aquela versão dele já não dá mais, né? Eu preciso o quê? Atualizar, eu preciso comprar um outro computador para me poder utilizar, né? Então, família é assim também. Se eu pego vamos falar assim, as crenças, os comportamentos da minha família, lá da época da minha avó, e vou usar agora em 2020, muita coisa pode não funcionar, né? Eu estou desatualizada, aí eu travo. É igual meu computador lá velho, ele travou. Tem algumas coisas que funcionam, outras coisas não. Então, nós precisamos estar atualizando essas coisas que a gente recebe da família. E que coisas são essas?
são as crenças, são os comportamentos, são os valores, são as formas da gente atuar no mundo, né? Então, dentro da terapia sistêmica, né, que é a forma que eu atuo e a base do que eu tô trabalhando aqui com vocês, a gente aprende o seguinte, que numa família, né, vai ter tanto eventos saudáveis quanto eventos e situações traumatizantes. Que nós vamos ter tanto as festividades quanto os conflitos, né? E que esses conflitos e essas situações traumatizantes, elas podem ser lá dos nossos antepassados, que eu estou falando com você, é transgeracional. Mais pra frente eu vou explicar para vocês o que é transgeracional. E aí, o que acontece? Às vezes a gente repete, por exemplo, Natal, a gente sempre come peru. No Natal tem que ter peru. Se não tiver peru, não é Natal. Então, isso é uma forma de funcionar que não vai fazer tanta diferença assim. Mas, quando a gente tá aqui, né, falando de dinheiro, o dinheiro é para poupar, porque a gente não sabe o que vai acontecer na nossa velhice. Então, a gente fica lá guardando dinheiro, já prevendo uma velhice difícil, doentia, né? Então, o peru de Natal pode não trazer tanta consequência na nossa vida, mas essa crença do dinheiro para a doença pode trazer consequência, porque aí pode me limitar de estudar, de fazer uma viagem, de poder comprar uma casa melhor, de ter um carro melhor, de viajar para o exterior. Então, vai ter crenças que vão me fazer paralisar. Vai ter crenças que vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Vamos comprar então, se é para felicidade geral da família, vamos comprar o tal do peru. E vai ter crenças que a gente vai até prazer de fazer. Aniversário a gente sempre comemora. Então, a gente precisa saber, né, distinguir essas crenças. Para quê? Para a gente poder olhar para aquelas que nos paralisam e falar assim: o que eu faço agora? O que eu vou fazer com essas crenças que estão me paralisando? Como que eu posso mudar? Como que eu posso mudar? Eu preciso da ajuda de alguém? Eu preciso aprender alguma coisa para me mudar, né? Então, nós só mudamos, né? Aí vocês vão falar assim, Kenny, então eu vou passar a minha vida repetindo? Não. A partir do momento que vocês começam a tomar consciência de que vocês estão numa repetição e que essa repetição não está sendo saudável, vocês começam a ter o start para mudança, tá? Porque todos nós, a gente faz parte de um romance. Pensa lá na novela. A nossa família é a novela ali, é a trama central. A trama central é a nossa família. Só que, ao mesmo tempo que eu sou um personagem principal daquela trama central, eu também sou a diretora, porque eu tenho o poder de mudança. Eu não estou ali ao léu do diretor e da escritora. Eu posso reescrever a minha trama. Eu não tenho o poder de reescrever a trama da minha mãe, a trama do meu pai, igual a gente muitas vezes quer. Às vezes a gente quer reescrever história que não é nossa. Não, mas eu queria tanto que o meu pai fizesse diferente, é pro bem dele. Eu queria tanto que o meu filho, fizesse isso, mas eu faço isso por bem dele. Gente, essa história não nos pertence. Pode ser seu filho,
não te pertence. Então, a nossa autoridade é para reescrever a nossa própria história. O que seu pai pensa, o que sua mãe pensa, o que seu filho pensa, isso é da propriedade deles, é da vivência deles, é da experiência deles. Claro que com a maturidade as pessoas mudam, mas aí tem, né, a maturidade e a imaturidade. Às vezes as pessoas, elas mudam, né, só cronologicamente e ficam paradas emocionalmente. É o que a gente chama dentro da sistêmica do adulterado. Eu tenho uma idade adulta, mas eu sou emocionalmente imatura, né? São aquelas pessoas que estão sempre ali, ó, falam sempre a mesma coisa, fazem sempre a mesma coisa, tem sempre o mesmo resultado. Aí põe culpa no tempo, na crise, no presidente, no vizinho, no cachorro, no papagaio, na esposa, em todo mundo, mas não muda. É a criança pirracenta, birrenta. É o adulto que fica lá agindo como uma criança birrenta. Aí não tem jeito. Esse daí não vai mudar. E vocês não vão educar. Tá? E aí, quando a gente reproduz, né, as histórias, né, da nossa família, a gente tem duas possibilidades. Reproduzir sem tomar consciência e reproduzindo, achando aquilo normal, achando que aquilo é porque é assim, ou eu posso reproduzir e falar assim, uai, gente, tô fazendo igual minha mãe fazia? Ué, será que tem outra forma de fazer? Ou eu posso questionar. Então eu reproduzo no automático ou eu reproduzo questionando. A partir do momento que eu vou reproduzir questionando, é aí que eu falo com vocês. É o start da mudança. Se aquilo que eu questiono, para mim, não faz diferença, não me dá o ímpeto de mudar, eu vou continuar fazendo aquilo da forma que tá. Mas, se o que eu questiono me dá ímpeto para mudar, eu vou procurar mudar. Eu vou procurar me atualizar, né? Então, quando a gente começa a perceber essas repetições, né? A gente começa a observar o quê? Que a gente está literalmente amarrado a uma fidelidade. E que essa fidelidade ela traz uma dificuldade da gente inventar coisas novas na nossa vida. É como se a gente só enxergasse o caminho reto. Tem o caminho da direita, tem o caminho da esquerda. Mas eu tô tão acostumada com aquele caminho reto que por mais que esses dois caminhos estejam iluminados para mim, eu não consigo ver. Então, a minha criatividade, a minha criança criadora, né? A minha criança que vê e que tem a capacidade de criar e experimentar, ela tá o quê? Ela tá quietinha ali obedecendo cegamente o sistema. Quando a gente obedece cegamente ao sistema, quem está no comando da nossa vida é a criança submissa que vive em nós. Então, nós precisamos também começar a observar qual a voz vive dentro de nós. A criança submissa é aquela que fala sim, senhor, para tudo e não questiona nada. É assim porque é assim. É a síndrome de Gabriela, sabe a música, gente? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, para sempre, Gabriela. É o conformismo, é a criança submissa, né?
A criança rebelde vai ser aquela que vai brigar com o pai, com mãe, com o tio, com a avó, mas mesmo brigando não vai conseguir fazer diferente. Não vai sair da repetição. Porque ele só perde o tempo brigando e arrumando confusão. Ele não tem tempo para criar, ele não tem tempo para buscar coisas novas, né? O adulto preso na crítica é aquele que vai apontar os erros de todo mundo. Ah, porque meu pai fez isso, ele tá errado, por isso que ele não foi pra frente, porque minha mãe é submissa, ela não soube se posicionar, porque a minha irmã não quer saber de trabalhar, ela só quer viver às custas do marido. Então, o adulto crítico fica lá, apontando para todo mundo, mas ele também não faz nada, ele só fica criticando. Para quê? Para não olhar para si mesmo, mas ele tá lá, preso na repetição. Aí tem o adulto, que é o adulto que age de forma assertiva, que olha e fala assim: isso eu quero para mim, isso já não serve para mim, isso aqui eu quero continuar, isso aqui eu quero melhorar. No exercício que eu trago, que eu coloquei lá para vocês, do permitido, do negado, do exigido e do... Ai, perdi o último. Permitido, negado... Ai, gente, me dá a cola aí. Permitido, negado, exigido, proibido. O adulto, ele vai questionar, por que isso é proibido? Onde que está escrito que isso é proibido? Quem falou que isso é proibido? O exigido, o adulto vai perguntar, isso é exigido? Mas eu quero fazer isso? Isso é necessário? Vai me levar aonde essa exigência? Vai satisfazer a quem essa exigência? O negado, por que isso está sendo negado? Eu mereço? Eu não mereço? Né? O permitido. Tá, isso é permitido, mas eu concordo com isso que é permitido? Eu não concordo? Né? Então, quando o adulto ele aparece, ele vai questionar. Mas ele vai questionar de uma forma assertiva, sem brigar, sem fazer pirraça. O adulto, ele faz perguntas. E às vezes a pergunta nem é para o outro. A pergunta é para ele mesmo, para ele começar a elaborar dentro da cabeça dele o que ele acha, o que ele acredita, né? Porque a resposta vai vir dele. Ele vai construir os valores, ele vai construir as crenças, e é como se ele montasse o dicionário dele, né? Então, quando a gente fala, né, da questão das lealdades familiares, né, as repetições, geralmente, elas são muito mais fáceis de serem feitas quando elas estão ligadas aos fracassos do que aos êxitos. Por quê? Porque os fracassos, eles são mais vistos como dívidas. Então, às vezes, nós repetimos, igual eu tava lendo lá, né, o que vocês colocaram, o quanto de história de perda que vai se repetindo, quanto de história, né, de sobreviver, de não poder ter. Então, gente, por que é mais fácil ser leal ao fracasso? Porque eu fracasso para mim não ficar devedora. Lealdade por êxito é normal. Eu tenho êxito porque é normal no meu sistema ter êxito. Então é normal. Eu tô igual a todo mundo. Agora, se eu tenho êxito num sistema de fracasso, vem o que a gente chama de neurose de classe. Eu vou me sentir culpada. Eu vou ter sucesso para fracassar. Então,
dentro, né, das lealdades, por que geralmente quando a gente vai falar de lealdade e de fidelidade, a gente está sempre com a pontinha ligada ao lado negativo? Porque é o que mais sobressai, né? Então, as repetições de fracasso, elas são mais comuns para que nós não fiquemos em dívida com o nosso sistema. Em dívida como? Se eu ganho, eu tô em dívida. Como que eu posso ganhar se o meu sistema todo perdeu? Eu não posso. Eu tô em dívida com eles, eu tenho que tirar esse dinheiro daqui, eu tenho que distribuir. Tá? Então, por isso que é mais fácil. Então, a importância da gente observar, né, essas perdas e fazer essa ligação. Eu tô sendo leal ou eu estou sendo só um péssimo administrador do meu dinheiro? Ou eu não tenho consciência do que eu ganho? Porque se for isso, tá fácil de resolver. É só contratar um consultor financeiro. Aí a gente resolve a questão, né? Se a questão financeira tá difícil por má administração, vamos contratar um consultor financeiro. Mas se for por lealdade, aí a gente precisa trabalhar o quê? O nosso inconsciente. A gente precisa trazer para o consciente as coisas que estão nos emaranhando, né? Então, tem um autor, né? Ele chama Jodorowsky, que é da terapia familiar sistêmica, que ele fala assim: qual que é a cura, então? Né? A cura é a pessoa ser quem ela realmente é. Ela precisa tomar consciência que ela é fruto de várias gerações e dessa forma é essencial conhecer a herança material e emocional da sua árvore genealógica. Por isso, o estudo da família é necessário, porque é na sua raiz onde todos os nossos problemas se originam e onde todos os nossos recursos para a felicidade estão. Então, o Jodorowsky, ele fala que, ao mesmo tempo que na nossa família tem o inconsciente que traz os traumas, que traz as dores, é também nessa raiz que tem a nossa força, que tem os recursos para a gente, que ele chama aqui de cura, para a gente nos curar, né? E a cura, gente, ela é individual, igual eu falei, né? A cura, ela não é do sistema. A cura, ela é individual. Por quê? Você pode ter essa visão de que, olha, nós estamos repetindo uma história lá atrás do vovô, porque o vovô vivia com um dinheiro contadinho. Para ele, o dinheiro era para sobreviver. E a gente hoje se sabota, né? Porque nós arrumamos emprego para ganhar um salário mínimo só para sobreviver, sendo que a gente tem doutorado. Então, isso é uma sabotagem para viver igual o vovô. Só que a pessoa vai falar assim: pelo amor de Deus, a gente está arrumando um emprego para ganhar um salário mínimo porque é a crise, é a Covid. A pessoa pode não acreditar. Claro que pode ser que alguém acredite que entre nessa com vocês, mas vai ter pessoas que não vão acreditar. Então, essa cura que o Jodorowsky fala, ela tem que ser individual, tá? E aí, gente, quando eu fico falando assim com vocês, é transgeracional, isso significa que estas questões, né, essas crenças, esses valores, eles vêm falando, eles vêm vindo, né, através de várias gerações. Antigamente, né, achava-se, né, que a gente herdava coisas dos nossos avós para frente. Então vinha nossos avós, os nossos pais,
a gente. Só que agora, essa árvore aí, ela vai muito mais além. Então, não dá mais pra gente pensar assim, isso veio da vovó. Não, isso pode ter vindo da vovó, né? Por isso que na constelação familiar a gente trabalha com o inconsciente familiar. Não sabe-se de onde vem e de quem vem. Então, o conceito de transgeracional evidencia que tem um inconsciente familiar, uma idealização psíquica de diversas gerações que a gente hoje não sabe falar exatamente assim. É até a geração da vovó que a gente tem influência. Então, quando a gente começa a pesquisar, quanto mais vocês pesquisarem, quanto mais longe vocês forem na pesquisa, mais informação vocês vão ter, tá? Então, cada família vai ter a sua história. Eu lembro que uma vez uma cliente minha, ela trouxe uma história que a mãe da bisavó dela, a tataravó dela, era índia e ela foi pegada no laço pelo tataravô. E como que essa história trouxe para as mulheres da família uma relação afetiva de abuso para as mulheres. Depois, olha só, a gente foi puxando, né? Porque todas essas mulheres casaram com homens abusivos. A gente foi chegar lá nessa história, mas ela não chegou lá assim de uma hora para outra. Ela foi estudando, né? Então, às vezes, né, o que a gente vivencia aqui tá lá atrás. Né? Uma história, uma repetição, ela não começa de uma hora para outra. Eu vou repetir, né? Não é assim. Ela vem, né, de várias gerações. Então, quando vocês começarem a pensar nessa repetição, né, e nessas coisas que vão acontecendo, é importante vocês pensarem assim, desde quando que isso acontece? De onde que isso tá vindo? Onde, né? Qual que é a minha lembrança? Qual que é a lembrança mais antiga que eu tenho disso? Procurar, né, dentro da psicogenealogia, vai fazer entrevista com tia, com avô, com avó, com bisavô, com tia-avó, quem tiver por aí, vai fazendo essa entrevista. Para quê? Para vocês começarem a ver qual que é a realidade dessa história. Porque quando a gente pensa em árvore materna e paterna, a árvore não tá ali começando com a avó e com o avô, não. Porque eles não vieram do nada, eles vieram, né? Eles vieram de uma família. Eles vieram de outras histórias. Tá claro, gente? Ou eu tô falando muito rápido? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, Eu tenho. pode falar, Jéssica. Ok, né? Por exemplo, a minha família, meus pais me tiveram já bem mais velhos. Então, quando eu penso nos meus avós, é coisa muito velha. E às vezes eu não tenho acesso a isso. Bisavô, é coisa assim de muitos anos atrás. Aí como que a gente faz? Vale só o sentir? Vale. O intuir? Vale. Vale sim. Por que vale só o sentir e o intuir? Porque tem esse conceito do inconsciente familiar. Nós temos no nosso inconsciente toda a história da nossa família, ela tá gravada aqui. Só que a gente não tem acesso, porque senão a gente ia ficar surtado, a gente ia ficar louco de ter toda essa história. Então, quando eu falo com vocês assim, gente, não racionaliza, deixa-o sentir, porque é uma resposta muito mais concreta e correta do que eu racionalizar. Às vezes você pode trazer, por exemplo, já que você fala dos seus pais, coisas que os seus pais vai trazer, coisa deles, mas também pelas histórias que eles contam, você também vai conseguir intuir alguma coisa,
E uma coisa também, né? Quando a gente faz perguntas, né, para a família e a família não sei, não lembro. Nossa, faz tanto tempo. Você faz cada pergunta difícil. É porque é uma história que não quer ser contada. É uma história que eles não querem lembrar. É uma história que pode haver segredo, vergonha familiar. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não lembro, e pode saber que atrás desse não lembro tem muita história que quer ficar escondida, tá? Mas alguém, gente, quer começar a nossa rodada? Ninguém? Ô, Kézia, Oi. Oi. é engraçado quando você traz essa questão aí do sentir, do intuitivo, porque eu comecei falando um pouquinho da minha avó para você e Peraí, eu já tenho filho.